Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma live de quarta-feira. Para quem não me conhece, eu sou Alex, não sou a loira da plena, não sou a famosa Fabiola Libardi que apresenta normalmente de quarta-feira, das quartas-feiras, né? Aqui a nossa já tradicional, começando a ficar tradicional, conversa plena de quarta-feira. Mas vou fazer, né? Não tô com a peruca loira aqui. Eu falei para ela que ia usar uma peruca loira, mas não consegui achar. Mas vou fazer o papel aqui de apresentar hoje esse tema que vai ser muito bacana, em parceria com uma outra grande profissional aqui da equipe plena de Santa Isabel do Oeste. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo que já está entrando aqui o pessoal. Loire Bock, Juliane, a Marli, querida Marli, um grande abraço para você, querida. Caroline, G. Schmitz, a Fernanda Coradin, que também faz parte da equipe plena, doutor Luciano Irata, seja bem-vindo. É isso aí, ó. Hoje eu que vou começar. A Fabi entrou aqui. Oi, Fabi, tudo bem, querida? Que prazer tê-la aqui, viu, nessa live. A Fabi tá com ciúmes já. Falou assim, nossa, tô sentindo falta já, tô achando estranho de não estar participando com vocês. Aí diretamente, já tá virando tradição de quarta-feira, nossa conversa plena. E deixa eu já chamar a nossa querida convidada hoje, que vai dividir a telinha comigo. Na verdade, vai comandar a telinha, porque o tema que a gente separou, né, hoje foi especialmente colocado por ela. E nós vamos desenvolver aqui um grande bate-papo para que vocês aproveitem, né, o melhor possível dessas informações. Deixa eu já chamar a nossa querida Nutri Carlinha aqui. Muito bem. De bate-papo, vão entrando aí, vão falando oi, vão dando um ok, se o som tá legal, se vocês estão escutando bem, se a imagem tá boa. Oi, Carlinha, Olá, tudo bem, querida? tudo Deixa eu me bem, ajustar. doutor? Aí, deixa eu me ajustar agora aqui. Né? Acabei cortando, vocês me perdoem que eu tô cortando aqui a cabeça de Jesus Cristo, mas é por um bom motivo É que nesse quando momento. A gente divide vai a estar tela, bem. divide a posição. É verdade, a gente vai estar abençoado, né, Carlinha? Não tem problema. Aham. Boa Querida, noite a prazer. todos. Que legal, prazer dividir a telinha com você aqui, nesse movimento que a gente Prazer está é todo fazendo na meu, Plena, doutor. no Conversa Plena, e com esse tema tão bacana que você separou pra gente hoje, viu? Muito bem. Boa noite a todos. Então, quero dar boas-vindas a todas as minhas convidadas que eu já estou vendo aí. A minha princesinha Dudinha também já me deu oi. Tô mega feliz, tá? De estar compartilhando esse momento também com você, doutor. Nossa, para mim é um momento muito importante. Ó, primeira live dividida para começar, porque eu sempre faço as minhas lives, mas Que nunca faço legal. dividida. E eu quero só ver, porque daqui gosta de conversar e daí gosta de conversar, então vai dar, vai Ah, dar o que a falar, gente, viu, a, gente, gente? a gente a gente espera cair a Daqui a live e pouco nós estamos continua assim. depois, viu? É isso mesmo. Então, primeiro, gente, quero pedir para as minhas convidadas que estão aí já ir convidando mais amigas que sabem, né, que precisa entender desse assunto. Pega o aviãozinho ali embaixo, né, doutor? E ó, vão enviando, vão chamando pessoas, porque, gente, esse assunto ele é sensacional, né? É comer sem culpa. Meu Deus, quem que não quer comer sem culpa, né? É E verdade, Carlinha. junto dele a gente vai. Eu quero deixar. Eu não sei se eu consigo, deixa eu ver. Para deixar o assunto embaixo, doutor. Acho que tem que ser com Ah, você então. mesmo. Então, mas se eu tentar colocar aqui, eu tenho medo de ficar apertando coisa. Meu Não, dedo então é meio deixa. Então grande, tá viu? beleza. Então, beleza. Então, né, é uma noite muito importante, porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas, o seu conhecimento, com certeza. Dentro do que eu trabalho, dos grupos, até mesmo nos atendimentos, eu sempre procuro mostrar o outro lado da nutrição, tá? Porque eu sempre falo que a balança, ela não diz o quanto é que a gente é saudável, né, doutor? Porque a Com balança é só um certeza. número, né? Não é a balança que diz o quanto você tá bem.
Porque as pessoas, elas chegam muito com esse propósito, né? O meu peso tá certo para minha altura? Quanto que eu tenho que pesar? Então, eu já tento mudar a conversa, porque eu não gosto muito dessa parte, digamos assim, numérica. Por quê? Cada pessoa é uma pessoa única. Eu sempre mudo a conversa. Mas quanto que você se sente bem? Né? A gente sabe que alguns quilos a mais trazem, claro, né, riscos e tudo mais. Mas o importante não é só aquele número na balança, é o quanto você está bem, né? E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente vai fazer comer, né, sem culpa. Doutor, também quero que me ajude com relação à retenção de líquido, gente, que Sim. é algo assim que tem muito a ver, principalmente com mulheres, né? Perto do período menstrual. Junto também vem aquela compulsão por doces, né? Então tá tudo ali ligada. O intestino, que é algo assim que a gente vem observando que está cometendo muito as pessoas, né? Então, essas três queixas são as principais dentro dos meus atendimentos, eu sempre falo. Legal. Então, é Carlinha, dentro disso que a gente aqui vai caminhar essa noite. aqui eu já vou falar pro pessoal que a Carlinha é toda delicada e é uma pessoa muito amorosa. Vocês vão perceber que desse lado aqui o pé vai um pouco mais no peito, viu? É Não, verdade. mas a ideia é sempre contribuir e respeitando a individualidade de cada um, né? Mas sabendo que de vez em quando a gente tem que tomar uma chacoalhada, né? Também, né? Não é, a gente não está falando para Importante. comer sem culpa que você não vai assumir as suas responsabilidades sobre aquilo que agora você vai ganhar de conhecimento. Mas isso não pode ser pesado, não tem que ser pesado. Aliás, Carlinha, você sabe que eu tô falando Carlinha é porque todo mundo é menor que eu, tem 2 metros de altura, tá bom? Não é Todo mundo me menosprezando chama de você, não. Carlinha, fica tranquilo. Ah, É então que a tá minha bom. altura não me ajuda. Ah, então tá bom, então tá bom. Aliás, Carla, isso é assim, ó, isso é uma coisa que dentro da linha que eu trabalho, essa história de culpa na natureza não existe. Na natureza não existe culpado, né? O ser humano, pelas capacidades que a gente tem, principalmente dessa história do raciocínio em cima disso, acabou colocando isso como um termo pejorativo. Porque na natureza não existe coisa errada. Lógico, ela pode. O momento que você executa alguma coisa, ele pode ser mais arriscado ou menos arriscado. Pode trazer mais benefícios ou te colocar em um certo prejuízo. Mas isso não quer dizer que é errado. Então, até para começar um pouquinho essa live como esse tema, da minha parte, sem entrar para a parte do alimento, eu falo assim, ó, eu nunca vi uma foca reclamando que tá gorda. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma ursa fora daquele período pré-hibernação, aonde ela ganha peso para poder passar pelo inverno. Depois que saiu disso, ela está magra, ela reclamando que está magra. Então, antes de pensar em qualquer processo que você vai falar em relação a como você pode realmente fazer uma alimentação e sem culpa nisso, a gente tem que pensar a seguinte situação. Pelo menos na minha linha, eu coloco muito isso. Você está da maneira que você está, como você deveria estar por aquilo que você passou. Por aquilo que você viveu, como você viveu, o que você sabia, e está tudo bem. Agora, a partir de um certo momento onde você se determina, fala, nossa, eu posso adquirir mais conhecimento, e a partir desse conhecimento eu posso começar a fazer escolhas melhores, e tudo isso sem culpa, porque isso vai vir progressivamente com esse processo, conforme a gente vai conhecendo, percebendo as situações, é uma outra coisa, mas até então as pessoas vão estar do jeito que estão, conforme precisaram até aquele momento onde elas decidiram ganhar mais informação, buscar direções que possam trazer melhores resultados sim para o seu corpo e também para a sua mente. Mas daí a gente já começa a liberando esse processo de culpa com toda a força possível. É como se a gente fosse gentil com nós mesmas, né? Porque na verdade eu vejo que as pessoas elas se machucam demais, né? E essa fala que a gente diz, né? Comer com culpa, eu observo muito isso, doutor, principalmente
perto do final de semana. Eu até faço uma tabelinha lá para elas que de segunda a quinta-feira elas comem, né, normal, se sentem tranquilas, estão motivadas, estão dentro da Sim. meta, né? Quando chega na sexta de meio-dia ali, já é sexta-feira. Sexta de noite já entra um drink. Sábado entra pizza. E daí o que que acontece? Como já comeu algo, digamos assim, que estava fora do script que ela pensava do correto, ela, em vez dela comer o pedacinho daquele algo, ela automaticamente ela come por ansiedade, porque já que eu errei, vou errar sexta, sábado, domingo, segunda-feira dou um jeito para retomar. E o que que eu Sim. explico para elas? A semana tem 7 dias, né? Então, desses 3 dias, você comer com esse sentimento de liberação, de culpa, de correr atrás, se tu for ver, tu tá elas por elas, né? Metade do mês Sim. tu se cuida, metade do mês você não se cuida. E assim vai. E a mudança, eu sempre falo, essa mudança ela tem que ser de dentro. A pessoa ela tem que querer, né, doutor? Ela Sim. precisa querer sair desse estágio, digamos assim, que ela tá. E não porque ela vê a outra emagrecendo, ou porque ela vê a fulana que tá melhor, ou ciclana. Não, ela tem. Eu sempre falo, tu só vai conseguir se vir daqui. Se vir de dentro, você querer e buscar, né? Buscar o Sim. porquê, como você falou, por que que eu cheguei até aqui? Por que que eu tô aqui? Né? O que que tá ocorrendo comigo com relação a eu estar sempre vivendo esse processo, né? Esse vai e Você volta, falou vai e uma, volta. você falou uma coisa muito interessante, cara. Dentro da linha que eu trabalho, a gente fala muito que por que, que as pessoas têm que levar e tentar resolver tudo pela boca, né? Tudo, Porque o alimento tudo. ele está muito relacionado a isso, ao comer, ao morder, né? Ao mastigar, Uhum. né? E da onde talvez venha essa necessidade de resolver tudo pela boca? Não é a minha área específica, mas a gente vai estudando tudo que está disponível para gente, né, cara? Relacionado. Freud já falava isso. Quando você tem lá naquela fase que ele chamava de fase oral, né? Naquela fase que você precisa descobrir o mundo através da boca. Que leva Se tudo na você, boca. se você tem talvez, né, dificuldades, ausências, problemas e faltas relacionados a isso, você pode, por exemplo, é o que você está falando aí, né? A gente tem que entender o que, que faz a gente querer resolver tudo também pela boca, né? Você pode querer resolver isso através de outras formas. E talvez por isso a gente tem e é individual, cada pessoa tem sua história, talvez por isso a gente tenha as dificuldades para com a alimentação, também entender que ela faz parte de uma tentativa de resolução daquilo que lá atrás faltou, que não foi resolvido, que não foi bem trabalhado. E aqui eu vou deixar bem claro desde o começo, eu não estou culpando nenhum papai, nenhuma mamãe, né? Passado. Principalmente as mamães, porque aqui eu estou falando de uma relação materna muito forte, Materno. né? Porque Mas é onde... sabe, Pode falar. sabe, doutor, deixa eu dividir uma coisa hoje que aconteceu comigo e eu observei. Eu Sim. estava ansiosa para essa live. E Uhum. o Heitor hoje, ele estava numa ansiedade, de verdade. Que eu, tipo, quando eu percebi, assim, sabe, eu falei para ele, ó, amor, ele terminou de comer, ele pediu uma maçã, daí ele pediu uma banana, daí eles comeram pera, daí a pouco ele já estava comendo o bolo que eu fiz. Mas assim, num processo de ansiedade que eu olhei para ele, tipo, ele tava com todo aquele meu sentimento. E me veio aquela coisa na cabeça que a gente realmente sabe, teu filho, ele tem Sim, total ligação contigo, mãe. Tipo, frear totalmente. assim, realmente para mim perceber e realmente, assim, o dia que eu tô agitada, o dia que eu tô ansiosa para resolver alguma coisa ou tal, não, eles também estão sentindo tudo isso, né? Sim. Então, assim, eu percebo assim, principalmente mulheres assim que os pais trabalhavam muito, né? Saíam para a roça, às vezes era um Sim. irmão que cuidava, né, doutor? Então, assim, faltava também essa atenção, né? E outra coisa que me chama muito a atenção e que eu falo muito isso dentro da introdução alimentar, que é uma coisa Uhum. que eu acho que a alimentação, a introdução alimentar, ela é educação.
né? Ela está muito Sim. ligada, porque para mim a criança aprender desde cedo o alimento, de que forma que ele tem que fazer para utilizar, né? Até mesmo assim, o comportamento, montar, a família montar essa estrutura comportamental, eu digo que vai fazer uma diferença muito grande para a vida dessas crianças, né? E o que, que eu falo para as mães? Por favor, a criança é a única que tem o processo de saciedade, beleza. A hora que ela parar, que ela diz, eu não quero mais porque eu tô cheio. O Heitor falou assim, mãe, eu tô cheio. Que eu arrumo o pratinho, né? E ele deixa, às vezes, uma coisa ou outra, eu tô cheio. E às vezes até eu e o Joe, o Joe falou, mas come mais uma, duas colheradinhas. Eu, não, ele tá cheio, né? Tipo, bem de costume. Se Ai, você comeu terminar tão o teu pouco? prato, eu vou te dar um doce, né? E aí vem essa relação, né, doutor Di? Toda vez que eu termino de comer, eu tenho que comer um doce, né? Quantas Não, é uma vezes, maravilha. quantas mães erram com relação a isso, né? Então, essas Sim. afirmações que a gente faz, que a gente escuta, que a gente recebe, tem uma influência muito grande na vida da gente, né? São as crenças alimentares, né? As Que crenças vieram, alimentares. que vieram possivelmente de uma fase de bastante escassez, né? De uma história de faltar comida realmente, de não ter acesso daquilo que você gostaria de ter e viu talvez na vitrine, na padaria, alguém que tinha mais capacidade de comprar, passando na sua frente. E aí, quando você tem a possibilidade de fornecer isso, talvez para o seu filho, nossa, mas como você não vai querer? Cara, você me fez lembrar agora de uma história. Eu sou filho de. Meu pai trabalhava numa empresa, vamos dizer assim, semi-estatal, né? E essa empresa tinha Aham. muitas. Como é que chama? Colônias de férias espalhadas pelo estado de São Paulo. Eu vim do estado de São Paulo. E eu lembro que nas férias nós íamos para essas colônias de férias e o banquete era repleto de comida. E assim, eu lembro quando eu era pequeno, assim, bem pequeno, eu comia tipo arroz, pão e carne. E minha mãe ficava louca, falava: com tudo isso de comida disponível para você, você vai Escolhia. comer só arroz, pão e carne, né? Pra você ver quanto para eles era importante, né? Eles nunca tiveram na infância as faltas que As tiveram. escolhas, né? E como que você, meu filho, vai negar uma fartura que está à sua disposição, né? E tá tudo bem, né? A gente só tem que ter um pouco mais de consciência. Pessoal, quem tá aí na live assistindo a gente, acompanhando, olha lá, ó, a Caroline Tovo Eu falando amo aqui, doce depois do almoço. Lembra a minha infância. Pronto, acho que a mãe fazia isso. aí, Não tenha muito dúvida. bem. É, Ocorre muito isso, esse questionamento, eu observo muito. E por isso que eu falo, a gente tem hoje a oportunidade de evoluir, né, doutora? A gente está em evolução constante e a gente tem a oportunidade de, não digo errar com os nossos filhos, mas ofertar sim, para eles melhores escolhas, porque os nossos pais, eles não tinham todo esse conhecimento que a gente tem hoje no Instagram, né? Tipo, livros, né? Pessoas que sim, sim. estudam realmente isso, né? Então, ó, a Dani, ela te adora, a Dani Zanata Maria. Ó, ela tá dando um tchauzinho lá, ela te adora. Ela trabalha com Ai, que legal. microfisioterapia também, aham. Então, é bem nessa linha. Então, doutor, e quando a gente, vou entrar agora no outro assunto relacionado que nós Pode estávamos falar? falando, né, também com respeito a isso, as retenções de líquido, né? Sim, O quanto a gente observa, e principalmente em mulheres, né, esse estágio de retenção de líquido, e essa ligação com respeito ao período menstrual, que é onde maior tem essa densidade, né, de tanto pela essa sim, parte de comer doces também, mas ligada a essa retenção de líquido. Essa sim, perca, quando eles estão ali próximo a essa perca menstrual, aí isso ocorre ainda mais, né? Isso eu observo muito dentro do consultório. sim. A gente tem assim, ó, primeiro que os conflitos relacionados ao aparelho reprodutor, Carla, eles são muito comuns à nossa sociedade porque a gente vem de um sistema onde existem muitos tabus relacionados a isso, né? Primeiro em questões sexuais, realmente, né? Agora, há pouco tempo que a gente consegue falar mais abertamente sobre esses processos e
lidar com toda essa novidade de expor os seus sentimentos, sejam eles quais forem, como for, é uma coisa muito nova pra gente. Então, eu não vou entrar muito nesse detalhe dos conflitos relacionados aos hormônios femininos ou masculinos que estão presentes em ambos os sexos, que podem gerar esse tipo de descontrole, mas essa associação está mais principalmente por causa desses conflitos relacionados às parcerias. Mas, para mim, os conflitos de retenção de líquido entram muito mais relacionados à parte dos rins. São os rins os principais responsáveis por conseguir eliminar a quantidade de líquido que a gente tem no nosso corpo, né, de excesso, junto com outros elementos, mas principalmente líquidos, ou reter. E aí, voltando à linha que eu trabalho, isso tem uma essência muito primitiva, porque se a gente pensar que nosso corpo é formado por 70% ou quase 70% de líquido, né, o quanto é importante a gente segurar líquido para segurar a vida, e junto com esses líquidos, a gente também acaba segurando o alimento. Porque quando você vai fazer um exame de urina, por exemplo, você quer ver lá a famosa creatinina, né, Sim. que não deixa de ser alimento. Né? Então, Uhum. quando a gente retém líquidos, nós não estamos só retendo o líquido para a vida, mas também o alimento para a vida. E isso, inevitavelmente, vai facilitar bastante esses processos de dificuldade de cicatrização. Porque quando a gente tem um meio muito túrgico, muito líquido, nosso corpo não cicatriza de forma correta. Dificuldade de Uhum. circulação, né, e aumento de ganho de peso. Você não Uhum. permite as trocas, né, de líquidos e nutrientes de uma forma mais rotineira. Rotineira não é Essa a palavra correta. eliminação. E isso, a eliminação das toxinas realmente que estão ali, né? E aí Porque assim, até. quando eu trabalho dentro do desafio, os primeiros 7 dias eu tento trabalhar esse lado de eliminação. Os primeiros 7 dias é detox, que a gente diz, Sim, tá? E eu sim. trabalho bastante nesse lado de eliminação, né? Porque assim, as 3 vias é urina, né? O intestino e o suor. E está Sim, muito ligado a isso. E para mim é muito importante que eles eliminem, né, durante esse processo, não só a parte do líquido, mas trabalhe essa parte interna. Dentro do desafio, cada dia eu converso com respeito a alguma coisa, né? Tipo, sim. a balança, que a gente não precisa se pesar toda hora, mas existe dois tipos de pessoas. As pessoas que nunca querem se pesar porque elas têm medo do que elas têm que enfrentar, né? Sim. E aquelas pessoas que se pesam todos os dias. Então a Então, gente. então deixa eu já bater em alguém aqui e falar assim, ó, a balança não é a sua inimiga, ela só mostra se aquilo que você está fazendo está tendo um resultado mais rápido ou não, só. Né? Não precisa ter Isso medo da mesmo. balança, né, Não Carlinhos? precisa ter Pô, medo, não precisa ter medo. é, Aí quando eu começo a trabalhar esse assunto, né, com respeito a isso, meu Deus do céu. Eu faz tanto tempo que eu não me peso, faz tanto, né? Então assim, então vamos sim, começar a mudar. E se você sentir no seu corpo, no seu cansaço, na sua vida que você está melhorando, beleza, né? E realmente ocorre isso. Os primeiros 7 dias do Torquel Detox, as pessoas elas começam a falar: meu Deus, Carla, eu tô super mais disposta, eu tô menos cansada, eu tenho vontade agora de fazer as coisas, porque elas já colocam na cabeça delas que elas já têm que eliminar, que elas estão eliminando. Então, elas se ajudam, né? Sem elas saber, dentro desse comportamento, o quanto é importante o papel delas durante esse período. sim. E eu digo que às vezes a gente teria que fazer um detox de muita coisa, né? De energias Ah, ruins, de talvez coisas que você engole, né? sim. E aí entra a tireoide junto, que entra também a alimentação, que dá para nós fazer uma live só sobre isso, né, doutor? Não, Vi, dá para ficar aqui 3 dias falando sobre isso. Mas deixa eu perguntar uma coisa, Carla. As suas pacientes, clientes, amigas, Uhum. parceiras de trabalho, que seja, elas têm coragem de contar para as outras pessoas que elas estão fazendo algo diferente para elas? Não. Eu ainda, assim, Então, ó, dentro do grupo é bem legal a interação, tá? Então tem sim, bastante gente assim que é participativo, mas assim, com respeito a mostrar o prato, né? O que tá fazendo. E eu até
no começo, eu sempre falo para elas que o fato da gente compartilhar que a gente está vivendo um momento de mudança faz com que a gente assine embaixo, né? Ah, E sim, sim. automaticamente leve, prossiga isso. E o que, que eu observo? Hum, As pessoas que publicam, que assinam sim, embaixo, que sim. publicam, que me marcam, que, né, não tem medo de mostrar que tá ali na função, elas conseguem levar isso Que adiante, massa. sabia? Não é Perfeito. só os Olha que 21 legal. dias. Não é Olha só os que 21 legal. dias. Elas conseguem retomar, sim. Olha que legal. Um dos princípios que mais fazem, né? Você reter líquido é a sensação de abandono. Junto com ela, e eu vou falar das duas então já de uma vez aqui, é a sensação de isolamento, é se sentir sozinho. Então, pessoas que não se comunicam com outras pessoas, vivem nessa nhaca de celular e rede social o tempo inteiro, mas não se comunica com pessoa, vive isolada, não gosta de colocar, né? Eu não estou dizendo para Se ficar contando a sua machucando. vida, contando a sua vida para todo mundo, não tem nada a ver com isso, mas Uhum. principalmente para quem é importante, né? Mas quem não gosta de compartilhar ou colocar para as pessoas aquilo que está acontecendo e se sente muito isolada, se sente muito abandonada, e aqui eu faço um pequeno asterisco, ó. Quem está assistindo essa live provavelmente é adulto. A maioria, se não a totalidade, é adulto. Não quer dizer que o outro que está do seu lado, seja o seu marido, seja a sua esposa, seja a sua mãe, seja seu pai, ele tem a obrigação de te apoiar. Você é adulto. Mas, se você colocar isso com uma forma importante para você, para com essas pessoas, por exemplo, nossa mamãe, nossa papai, nossa meu esposo, minha esposa, meu irmão, você é uma pessoa muito importante para mim e agora eu estou entrando numa fase onde eu quero fazer algo que me faça bem. Como seria para você me ajudar, me incentivar da forma que você consegue? Eu não estou dizendo que é da minha forma, nesse processo que eu estou fazendo, porque vocês são muito importantes para mim. Quando a gente faz isso e a gente não se sente sozinho, abandonado, né, ou isolado nessa situação, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo os canais coletores dos meus rins para descer água abaixo, para Olha conseguir que eliminar maravilhoso. mais ainda, né, os líquidos que acabam ficando retidos. Agora, e se eu não quero contar nada? E se eu fico com aquele medo, né, de ser julgada? Porque, de alguma forma, em algum momento, ou em momentos, a gente acaba, entre aspas, falhando, né? Falhando, Com tipo, eu certeza. comecei alguma coisa e parei. Ou aconteceu alguma coisa na minha vida realmente que não deixou eu me focar naquele projeto que eu estava fazendo. E tá tudo bem. Tá tudo bem, acontece com todo mundo. A gente não tá livre, Todo né, de ter mundo. interferências. Então, isso que você falou é muito bacana. Então, para quem está assistindo aí, senta o dedo no joinha aí, porque, olha só, É isso é verdade. dica, é dica assim. Nossa, muita gente amou. Eu vi ali, teve umas minhas que já colocou. Ah, eu mostro, eu coloco. E é isso mesmo. E quando tu E se falou alguém de chegar, só abandono, completando aqui, Carlinha, e se alguém chegar e falar alguma coisa para você, como os famosos haters, você está querendo se mostrar e falar na rede social que você está fazendo isso e aquilo, fala para a pessoa, nossa, seria muito importante para mim se você também me apoiasse, porque é um trabalho que eu estou querendo fazer para melhorar. Você pode me apoiar? Se você puder, muito bem. Se você não puder, tá bom, né? Cada um pode dar aquilo que tem. Né? Se não tem nada para isso dar, mesmo. beleza, Isso, deixa quieto. nossa, falou tudo. Tá cheio de joinha aí porque tu falou tudo. É É isso mesmo. verdade. E eu lembrei de uma história que aconteceu dentro do grupo, quando você falou de sensação de abandono, que aconteceu Sim. com uma paciente minha. E ela deu um depoimento muito lindo, foi muito tocante, ajudou muito as pessoas. Por isso que eu digo, realmente, quando a gente está compartilhando isso, a gente faz tão bem para os outros, mas para a gente é muito maior, né? Sem Então, dúvida. ela percebeu que aquela retenção dela estava muito ligada ao dia dos namorados, que o marido dela não deu bola para esse dia. E depois Sim. desse dia, ela observou. Ela é uma pessoa de conhecimento, né? Então, claro, ela já tinha
noção de como que era, ela percebeu depois, né? Ela conseguiu dar essa ligação com respeito ao corpo dela e reverter essa situação, mas o quanto ela contribuiu para a vida de muitas pessoas, né? Então, assim, que nem tu tá falando, ser aberto, você tá, às vezes, contribuindo e você vai receber toda essa energia, toda essa contribuição. Antes, sabe, doutor, eu tinha uma fala que eu falava, se você quer começar devagar, que você não quer que ninguém se meta, não fale para as pessoas que você está fazendo dieta, tá? Você vai no local, se comporta como tal, mas não fala. E sabe o que eu comecei a observar? Que as pessoas não falando que elas estão mudando a vida delas, que elas precisam fazer boas escolhas, que elas querem mudar a alimentação, faz com que as pessoas desistam. Isso eu consegui observar. Porque o que acontece? Não só por, né, tipo, por não querer que ninguém se meta na relação, mas tá fazendo dieta, mas é só hoje, não sei o quê. É isso que eu queria, né, que ela não sentisse. Mas daí, o que acontecia? Ela não conseguia realmente perceber, que nem eu digo, assinar embaixo esse efeito positivo, né, que ela precisava das outras pessoas que estão ali, talvez para ajudar ela, né? E entrar junto. Assim, eu sempre não é uma eu regra, sempre falo que né, as pessoas, doutor, elas querem, elas têm medo, né, pelo lado negativo, mas tem muito mais lado positivo, tem muito mais pessoas que querem te ajudar, que querem te ver bem, do que te ver mal. A gente tem que parar e se quer, e aquela fulana que não gosta ou que tem inveja, que esquece aquela lá. Deleta, faz um detox desse tipo de pessoa, né? Faz um detox disso também, dessas energias. É lógico, a gente não está colocando aqui como uma regra, né? Não é isso. É que a gente percebe que as pessoas que assumem isso, principalmente para o grupo mais importante, elas se sentem muito melhor, né? E sabe que cada um vai poder ajudar de alguma forma dentro desse processo. Mas não é uma regra. Tem gente que vai ser muito tímido, que vai ser muito fechado, tudo isso, e que talvez vá se sentir muito pior contando isso do que não contando. Tá tudo bem, né? O que a gente está falando é qual é o risco, qual é o problema, qual é a situação que realmente te coloca na parede se você contar ou não para alguém. É que a gente acaba se preocupando muito mais com a opinião dos outros, porque a gente aprendeu a crescer assim, né? Os outros, quando eu falo os outros, são os nossos próprios pais. Né? Porque a gente cresce escutando assim, ó, você fez errado, você fez certo, parabéns, ou ó, que feio. Então a gente escuta esse modelo há muito tempo. Até a gente escutar a nossa própria voz demora bastante tempo. Né? Mas eu não quero dizer também que vai ser uma regra. Mas, pô, se você puder, se você se sentir bem, vai lá, faz um teste, conta e vê o que vai acontecer. Né? O máximo que pode acontecer é uma pessoa falar parabéns, que legal, vou te apoiar, o que eu posso te ajudar? Ou outra ficar te enchendo o saco e você falar, ó, essa aqui eu não posso contar e tá tudo bem. Né? E fica por isso. O que você falou que a Simone falou aqui? A Simone colocou ali que o pior é quando a gente conta e daí se a gente repete uma colher a pessoa indaga. Mas você não estava de dieta? E daí ela falou, isso ainda gera mais um problema, porque gera mais um trauma, né? Com relação a isso. É verdade. A gente tem... O escutar do outro é muito forte, né? Só que aí entra essa história, Carla. Escutar de quem que é muito forte? Se a gente conseguir separar isso, né? Principalmente de quando foi importante quando a gente escutava isso, que é de papai, de mamãe, ou de quem tinha uma influência mais forte pra gente, e que idade que eu tinha quando eu escutava isso, e hoje, de quem continua sendo de alguma forma importante, e que idade que eu tenho para poder fazer a minha decisão. Né? Então, só fazendo um gancho para as pessoas entenderem. Se hoje a gente falar que comer cocô de vaca com uma colher de xixi de cabra cura Covid-19, todo mundo come. Vai ter. Não é verdade, né? Porque, nossa, é toda aquela história. Então, assim, a gente tem que começar a separar agora a autorresponsabilidade, né? Entendendo que, tá bom, foi importante no momento, mas hoje eu posso fazer as minhas próprias decisões e tá tudo bem.
né? Tá tudo tranquilo dentro desse Eu processo. cito muito esse terrorismo nutricional que a gente está vivendo, né, Nossa. doutor? Muito. Ai, só tem que Pode fazer ou não pode, isso. né? Pode ou não pode, né? Isso faz mal, isso não faz. Eu sempre falo, gente, você tem que fazer uma mudança de comportamento que você vai levar para a vida toda. Não Sim. adianta você ficar lá com aquela dieta zero carboidrato, sendo que você é uma italiana, aonde o teu prazer é ir visitar a tua avó e comer o pão que ela faz caseiro, onde o teu prazer é comer É. macarronada, onde o teu prazer. Então, não adianta você querer viver esse terrorismo nutricional durante 30 dias, 40 dias, 50 dias, durante um estado, porque você não vai levar isso para sempre, né? Isso está muito Entendo. ligado, né, doutor? De levar, pensar a dieta, a receita e entender um pouquinho como que você chegou até aqui com esse Sim, costume, né? Como que sim, você não tem que tenho dúvida. evoluir daqui para frente, mas entender como que foi o teu passado também, né? E Não tenho. perceber que os teus costumes, você precisa ser sempre a sua melhor versão. Eu sempre falo isso para minhas pacientes. Você tem que ser a sua melhor versão. E não ser Sim. melhor que a outra, ou seguir essa nutricionista, fazer isso que perde 30, 40 quilos de uma hora para outra e depois eu reganho, né? Que a gente Não. comentou na última live da cirurgia bariátrica, mas Sim, sim. não Não muda a tem, cabeça. não muda Ah. a cabeça. Não muda. Isso que você falou aí da vovó, tudo. O outro conflito que faz você reter mais líquido chama-se conflito do refugiado. Olha o nome. Refugiado normalmente é aquele que está fugindo, né, de um Uhum. país e acaba sendo acolhido ou está num outro local onde não se sente fazer parte. Então aí você vai, né? Hum, Aí você vai lá para um local onde você não sente fazer parte. Lógico, isso pode ser especificamente com alimentação, como a gente está dizendo, mas pode ser com qualquer outra situação onde você não se sente fazendo parte daquele grupo. Esse não é o meu lugar, né? E esse lugar não é uhum. para mim, ou as pessoas não olham, não me respeitam. Eu falo, né? Depois que eu comecei a conhecer um pouco mais sobre alimentação, hoje é tranquilo para mim ir num encontro, por exemplo, com colegas, de repente sair para comer num bar, alguma coisa, mas ir lá e pedir uma porção de carne e eu comer uma porção de carne, sem o pão, né, ou sem algo que faça, se eu tiver, né, focado em algum tipo de alimentação específica, eu tenho lá. Mas eu não vou estar me sentindo fora daquele grupo. Se alguém falar, nossa, vai comer carninha, eu falei, cara, essa carne tá uma delícia, se eu fosse você, eu provava Pedia também, né? também. Eu também pedia também. Então eu já tenho mais tranquilidade para poder fazer isso e não me sentir refugiado, porque agora é a minha intenção, é o meu entendimento, é o meu esforço, sem deixar de aproveitar o grupo, aquilo que me Isso. faz se sentir integrado dentro Uhum. daquele grupo, né? Para que eu possa ir tranquilamente a qualquer lugar que eu quero e se eu quero tomar água, eu vou tomar água. Hoje é o dia que eu vou tomar água e tá tudo bem. Ah, por quê? Cara, porque eu não tô legal, eu tô sentindo que eu não tô legal, eu preciso tomar água hoje, eu preciso, né, ficar mais tranquilo. Ou eu vou comer aquilo que, né, que foi me indicado, que é interessante para mim, então hoje é muito mais tranquilo. Mas esse conflito de refugiado é outra história. O que Olha veio de só. pergunta aí, Carlinha? Ai, todo mundo tá ligando a relação realmente do açúcar com a infância. Bastante gente Uhum, colocou isso, essa sim, ligação com o doce. E eu vejo muita dependência sim, desse doce, desse paladar, sabe, doutor? O sim, meu método de introdução alimentar, eu mudei um pouco, eu estudei um pouco a medicina chinesa. Dentro da sim. introdução alimentar deles, a ponta da língua da gente, ela já é adocicada, né? É ali onde Uhum, está o primeiro contato. Então, o que que eu, dentro do método, quando nasceu o Heitor, eu fui buscar algo diferente dentro da nutrição funcional, porque eu observava, né, já são 12 anos de SUS, que eu trabalhei 12 anos no SUS, né? E sim, observava que a partir de um tempo, as crianças não comiam comidas, elas queriam comer essa relação realmente mais com o doce, com o adocicado. Passava um ano, comer o arroz, o feijão, a papinha, a sopa, era mais difícil. E eu sim. queria fazer algo diferente por essas crianças. E então eu estudei um pouquinho mais essa medicina chinesa e tal. E lá eles colocam de uma forma diferente, doutor.
Eles não ofertam as frutas antes, a gente oferta primeiro os legumes, os tubérculos, tá? A proteína e depois a gente vem com o doce. Uhum. Porque a briga com o doce nada se bate se você começar primeiro ofertando para a criança uma banana, uma coisa doce que ela vai. Primeiro contato é a ponta da língua, né? Ela Sim. tá aprendendo a engolir ainda, então assim, ela super aceita. E quando vem vindo as outras coisas, ela vai recusando e ela quer ir mais para esse lado do doce, né? Entendi. Então, desde dentro desse meu método de introdução alimentar, eu já faço um pouquinho diferente devido a essa relação com o doce. Gente, é o temido, o doce é a temida, digamos assim, fuga para todo mundo, né, doutor? Fuga A, de a tudo. ligação com o doce vem muito novamente desse processo materno, né? Você vai perceber que normalmente pessoas que tiveram a sua alimentação, né, cortada de forma mais precoce, né, vão ter uma tendência, pode ter uma tendência a ter mais facilidade para utilizar o doce como compensação desse Olha, processo. E aí eu já vou aproveitar e já ir com o pé no peito aqui da Cassi. Eu tenho dependência de doce também, não tem nada, Cassi, pode parar com isso, tem dependência de doce. Vai abraçar a mamãe, se for possível, se não, pensa na mamãe, pega o colo da mamãe, resolve isso e volta e vai ser feliz, não olha que tem dependência. maravilhoso. Viu? Isso eu não sabia, viu, doutor? Eu não fui Então, amamentada. A maioria das pessoas, eu acho que a amamentação, na verdade, na década de 60, com um mês desmamavam e já davam comida. Eu estudei bem sim, esse histórico, sabe? sim, Na década de sim. 70, 4 meses já estavam, 3, 4 meses já estavam dando papinha. Então ocorreu Sim. muito realmente isso. 60, 70, 80, a amamentação, agora que ela está sendo incentivada, né? É, Agora que mas está vindo agora esse. tem a suplementação, né? Agora tem a história de que tira o peito e dá um outro doce, né? Dá um outro doce, é bem isso mesmo. Dá um O outro doce. mucilon, Então, né? Para é, deixar o nenê gordinho, fortinho. eu acho Tem muito toda essa interessante relação. porque eu sei a dor de um pai ou de uma mãe que escuta uma criança chorando no meio da noite e às vezes não sabe o que fazer, tá lá meio sonâmbulo, vamos dizer assim, e aí inevitavelmente ou soca no peito ou vai dar uma mamadeira para tentar, né, calar o sentimento. Essa é a história. A gente usa peito, chupeta, usa tudo para tentar calar o sentimento. Sim. Às vezes, e muitas das vezes, pode não ser diretamente uma questão de fome, né? Porque não faz tanto sentido você ter que ficar fazendo tanta alimentação durante a parte noturna. Não logo ao começo da pós-gestação, né? Porque aí tem todo um Uhum. processo de adaptação para isso. Mas a gente está tão perturbado, morrendo de sono ali no nosso ciclo, né? Tudo aqui, a primeira coisa que você pensa é calar a boca da criança e se ela ficar quietinha e não mostrar mais sinal nenhuma, né? É melhor ainda. Mas É o com que o tempo ocorre a aqui gente em vai. casa, gente. Eu não posso ver ele chorar, porque eu tenho que Então, colocar ele teta. é, De noite é o jeito que eu faço para ele se acalmar. mas olha que legal, cara. Olha que legal que a gente está falando aqui. Às vezes, se você percebe que ele fez uma boa alimentação antes de dormir, né? Se ele fez Uhum. isso, quem sabe se somente o carinho, o contato, o colo, né? O afago ali, Embalar a sensação do calor, não seria o suficiente o para esse suficiente. processo. Com Né? Até certeza, com você que certeza. trabalha, né, com essa questão Uhum. vamos dizer assim, né, dar uma regra métrica que não é fechada para todo mundo, mas do quanto que se tem que ganhar, o quanto não tem, como está sendo Uhum. uma rotina mais Evolução da equilibrada, criança. é, Uhum. é através disso que a gente realmente vai ter uma noção de como está sendo e não somente através de resolver tudo pela alimentação, né? Tudo pela questão. Agora, é lógico que o peito, muitas vezes, aí tem muita mulher que fala isso, né? Ah, ele nem tá com fome, ele dá uma chupetada e já dorme. Então não era sono, não era fome, era manha. Justamente, não era, guarda isso, não era Claro. fome. Não Uhum. era fome, era falta de contato. De contato ali com a mãe, que acabou de separar, né, teoricamente, de corpos, mas a criança não tem esse entendimento ainda. Mas só era esse entendimento de separação.
né? E não exatamente uma fome que precisasse se Isso alimentar para ocorre suprir isso. muito, eu observo muito que isso ocorre quando as mães voltam a trabalhar, né? Porque daí Ah, sim, sim. durante o dia trabalha mais, tem menos contato, então à noite a criança ela quer contato, né? É o momento que a mãe está em casa, né? Então eles usam e Sem dúvida abusam. Eu nenhuma. senti isso com o Heitor, isso aconteceu comigo, com o Heitor. Só que daí o que aconteceu? Quando a gente começou a observar isso, o Adiel, quando ele acordava primeiro, ele pegava ele no colo. Aí se ele dormia de volta, Ah, dava continuidade, né? Agora, se ele sim. ficava acordado procurando, aí era fome. Com o Heitor foi bem mais tranquilo da gente fazer essa parte relacionada mesmo ao sono de noite sem a teta. E tem A tudo a ver Simone tá mesmo. falando aqui, ó. Não funciona, Alex. Eles caçam a teta. É lógico, mas lembra, eles caçam a teta, mas é para se alimentar realmente? Né? Ou Então, cheiro. é isso só que a gente tem que ver se a gente não está só criando um processo para essa situação. Deixa eu falar antes da gente acabar passando do tempo aqui, Carla, da última Isso. situação que está envolvida principalmente com a questão da retenção de líquido, que é a questão do conflito existencial. E o que é um conflito existencial? É quando o bicho está pegando, é quando a coisa está feia, é quando você vê a sua vida ameaçada de uma forma mais significativa. Ou seja, você sofre aí um assalto, tem um diagnóstico de alguma patologia, você ou alguém próximo a você, lembrando aqui que nosso cérebro, eu falei isso numa live há um tempo atrás, uma pesquisa que falava assim, Carla, quando nós temos uma ligação muito próxima com pessoas importantes para a gente realmente tem essa conexão muito forte, pensar sobre a gente ou pensar sobre essas pessoas, para o nosso cérebro é a mesma coisa. É Uhum. como se você estivesse pensando sobre você mesmo. Então, se você está passando por alguma coisa que afeta a sua existência, ou alguém muito importante para você passa por isso, os seus rins também podem fechar os canais coletores e você Hum. começar a reter líquido. Tá? Então, diagnósticos de doenças importantes, um assalto, Tá ligada à problemas financeiros. preocupação. Mas é aquela preocupação de tipo assim, tô ferrado. É um Aham. problema existencial, Sim. dívidas significativas nessa época de transformação e adaptação de todo mundo, né? Com o que aconteceu com a pandemia, isso pode estar Sim. acontecendo. Então, esses processos também podem fazer o seu rim segurar um pouquinho, né? E Demais. reter mais líquido. Aí vai depender da intensidade que você sente esse conflito, tá? Uhum. Mas é ficar atento para isso, para que logo que você tem noção desse processo, quais são os caminhos que você pode achar de possíveis saídas para que você não fique o tempo inteiro, né, passando por isso. Lembrando Uhum. que, por exemplo, a primeira coisa que a gente, infelizmente ou felizmente, depende da visão, faz quando entra num hospital, por exemplo, é pegar um acesso venoso e meter líquido, né? Então isso dificulta bastante os processos de reparação para o nosso corpo, né? Então toda vez que você tem essa sensação e associadamente a isso a gente acaba socando mais Ainda líquido, eu sei mais. que é necessário, mas muitas vezes pode ser que Pior até piore ainda esse tipo de essa processo. recuperação. Uhum. Bom, doutor, então, né, para gente, com respeito à parte dos pontos positivos, né, essa parte só eu queria que tu ajudasse também com relação assim, o que eu coloco muito também, a compartilhar essas refeições, como você falou, esse compartilhar com as pessoas também tem essa relação também de comer mais devagar, com calma, porque eu vejo que as pessoas elas estão confundindo muito ansiedade com essa síndrome do pensamento acelerado, né, doutor? Tá o tempo Sim. inteiro ali as pessoas querendo engolir a comida, pensando, né, no que ela tem por fazer e tudo mais, né? A lidar com outros problemas que elas têm para frente, com outros conflitos que elas vão resolver durante o dia e acabam utilizando a comida como se fosse uma fuga, tipo, tenho que me alimentar só para e que eu preciso sair, preciso ir no banco, preciso Sim. isso, preciso aquilo. E não tem esse olhar, essa atenção plena para a alimentação, né? E dela Estar em não consegue presença, né? perceber
a quantidade, né? Ela não consegue perceber essa quantidade que ela está comendo. Ok. Vamos lá. Eu vou responder primeiro a sua colocação, Carla, depois a gente volta aqui aos comentários. Aham. Eu falei uma coisa numa live que eu fiz com a Fabi, falando sobre isso, que a gente não come por fome. Dificilmente a gente come por fome. A gente come muito mais por hábito do que por fome. Porque, Uhum. sinceramente, a gente come pra caramba e nem precisava de tudo isso, né? É mais do que necessário. Só que o hábito é tão forte, que a gente acaba sentando na mesa por hábito para poder fazer isso. Só que a gente vai por hábito para a mesa, mas não está presente naquilo que a gente precisa fazer naquele momento, que é comer, já que então você iria comer. Então, já que você está se deixando levar por um hábito e não por uma necessidade real, pelo menos que nesse momento você consiga, de alguma forma, olhar para aquilo que você está comendo, né? E saborear e fazer disso um momento especial. Até porque ninguém vai resolver nada com a boca cheia. Não dá nem para falar no telefone Uhum. com a boca cheia, né? Não tem como a gente fazer isso. Então, realmente, é a gente começar a exemplificar e diferenciar esse processo. Eu não estou dizendo aqui que os hábitos alimentares, no sentido de você estipular talvez um momento onde você faça alimentação, não seja importante, né? Mas é Uhum. importante porque ali você está determinando aquilo que você ia comer, de que maneira que você ia comer, e é legal fazer isso. Ah, comer só na hora que você também tem fome e no lugar que você tiver fica meio difícil, a gente não consegue ter uma organização para poder fazer isso, né? Tá, tô com fome Isso. agora aqui no meio da rua, aí você olha, tem uma venda de salgado ali na frente. Pô, você vai comer aquilo que está na sua frente. Mais prático. Então, realmente fica difícil. Mas o que a gente quer dizer, talvez, é que, pô, se realmente você não tiver com fome naquele momento, não sei se vai ser. E aí você fala com a Carla, porque é a Carla que vai te ajudar para isso. Mas se você vai precisar comer realmente naquele momento, tá bom? Uhum. Mas é preciso realmente estar presente e perceber se na sua rotina isso está sendo de uma forma saudável. Porque o que vai Uhum. fazer a grande diferença é a rotina. Um dia ou outro você socar o pé na jaca e É, fazer alguma coisa não vai fazer isso. diferença Não vai. nenhuma. Mas na Agora, 3, 4 rotina, dias. eu brigo muito com os pacientes que vêm com esse coisa e falo assim: quem é que leva comida para sua casa? É você. Então, pelo menos no momento onde você vai fazer compra no supermercado, você tem que escolher alguma coisa boa para levar para lá. Porque na hora que você tiver fome, você vai pegar o que está na sua geladeira e que vai estar no seu armário. Então, nesse momento, se você for no mercado e não fizer alguma escolha positiva, depois o resultado, né? Pegar no telefone é disque, né? Disque porcaria, vamos no bom sentido, né? Claro. Quer Não, é dizer, verdade. você não vai conseguir escolher Salada de muito, né? Através do fruta, não telefone. vai conseguir nada de. E à Então, noite, nesse, principalmente, né, doutor? À noite, principalmente, que os deliveries não tem nada de boas escolhas. perfeito. Outra coisa é o que você falou. Puta, eu tô numa ligação telefônica, tô com um problema, eu vou levar esse sentimento para poder comer. Caramba, eu vou engolir alguma coisa. Não sei porque eu tô engolindo e eu tô engolindo o sentimento, a raiva, a dor, a falta, ou seja qual que for a situação, e não tô prestando atenção no alimento que eu tô comendo. E aí fica um pouco mais difícil de você realmente fazer tudo dar certo, né? Então, Uhum. aquilo que você está passando é uma situação, aquilo que você vai fazer é outra situação. É fácil separar isso? Não, eu sei que não é. Eu também tenho os meus conflitos, as minhas dificuldades, as minhas situações, e eu sei que não é. Porém, se você levar toda vez isso e tornar um novo hábito de tentar usar a comida como uma maneira de resolver isso, aí você está criando um monstro dentro de você e só vai fazer esse tipo de processo. Aí não tem realmente como resolver esse processo. Vamos lá, Carla, vamos ler um pouquinho aqui os comentários, porque a gente Viu, tem que também doutor? fazer a Eu acho que finalização, que já uma está quase. questão já vai conseguir solucionar tudo. O que que a pessoa pediu? Como que eu vou resolver esses conflitos? Você colocou aqui todos esses conflitos, né? Então, eu acho Sim, que sim, respondendo essa questão, você já vai conseguir nortear as sim, pessoas. sim. Primeiro a gente tem, é muito importante na linha que eu trabalho, Para que nós usa a deixar base da essa live reprogramação. salva daí. Sim, no meu trabalho, que usa como base a reprogramação biológica e a hipnose terapêutica. Eu tenho que ter consciência do porquê as coisas estão acontecendo, seja as respostas do meu corpo, seja as respostas dos meus comportamentos. E essa consciência, a gente tenta ir o máximo possível nas origens desse processo. Então, para realmente aprofundar nisso, a gente acaba tendo que fazer um momento diferenciado para isso. É através
né? A gente faz essa live contribuindo com o que a gente pode de informações, mas tem coisa que tem que ser individual, não tem como. Né? Cada Isso um mesmo. tem que trazer a sua história, a sua proposta, as suas necessidades para que a gente adapte isso àquilo que está E acontecendo. sabe que Então vinha, né? temos que buscar da onde vem isso realmente. E aí eu fazer esse link entre o que aconteceu, como reagiu, como meu corpo aprendeu, com aquilo que eu tenho hoje e unindo as duas coisas de possibilidade. É assim que a gente consegue resolver essas situações. Eu posso utilizar o futuro para isso, posso utilizar o passado para isso, mas somente o futuro e somente o passado não vai conseguir resolver aquilo que está hoje no presente. A gente tem que unir as duas coisas no sentido, eu quero e eu tenho capacidade hoje de fazer diferente. Mas o que aconteceu que eu tive esse tipo de proposta, de comportamento, de resposta do meu corpo até hoje para chegar aqui? Se eu não entender isso, parece que não faz sentido. É como Isso. você fala, você faz uma regrinha lá em relação à sua lista de alimentação correta, mas a pessoa não entende que ela tem que comer aquilo. Não vai dar certo. Né? Então, essa é a resposta para o que você estava falando. Carlinha, fala sobre o seu projeto aí, que é o projeto Fit Então, o 21, como é desafio que é? Fit 21, né? Na verdade, é Isso. para grupos, mas nós temos dentro da Plena também todo o atendimento individualizado, né, doutor? A gente tem essa Sim. relação em conjunto também, né? O doutor trabalha tem um balão gástrico também, na verdade, Sim, não é uma hipnose. cirurgia, é só a parte mental, Sim. e a gente consegue trabalhar em conjunto também, né? Mas eu quero agradecer, né, para a gente poder deixar salvo isso aqui. Eu Sim. quero Não, pode ficar agradecer tranquila. muito, doutor. Vai ter muito assunto, com certeza, para a gente voltar aqui, trazer mais informação para as Sim. pessoas, né? E com certeza a gente está aqui com essa missão de ajudar você a ser a sua melhor versão, não a versão comparando o seu corpo, a sua vida e querendo seguir o que a outra pessoa está fazendo. Você é único, né, doutor? É isso que você quer colocar. Então você precisa se Sem dúvida. conhecer, você tem que se entender para que você consiga resolver os seus conflitos e seguir, né? É Como verdade. todos Ó, nós aqui, ó, temos tem a. conflitos diários. Eu vou responder aqui. Deixa eu apertei um monte de coisa aqui. Eu vou responder depois a Idiana. É Idiana, eu acho. Idianara? Deve ser Sim. Idianara. Depois eu respondo no direct pra você, tá, Idianara? Mas olha assim, esse exemplo que você colocou, cara, é o que ela tá falando. Eu fiquei muito tempo sem ingerir açúcar e hoje como algo com doce, sinto fortes dores de cabeça. Então, ela sente assim. Por que que ela sente assim? O que que aconteceu que para ela tem esse tipo de resposta? Por isso que muitas vezes a gente precisa fazer esse olhar individual que você está dizendo, né, Carlinhos? Eu acho que sentir-se no grupo, fazer parte de um grupo, entender que você não está sozinho é essencial. É essencial para que isso transforme. Só que aí cada um vai ter que levar isso depois para sua própria vida e perceber aquilo que mais faz diferença na sua própria vida. Talvez alguma coisa não fez tanta diferença, outras coisas vão fazer mais, tá tudo bem. Mas para alguém, sempre algum ponto vai pegar. Eu escutei uma frase esses dias, para terminar aqui, como é que é? É, Como é que era? Era. Mexeu e doeu, pega que é seu, alguma coisa assim. Ótimo! Escutou e doeu, pega que é seu. Então, você escutou alguma coisa, mexeu com você, é porque tá dentro do seu sistema. Pega, vamos trabalhar isso? Por que que tá me Isso. incomodando? Pega que é seu e aí você vai trabalhar. Não fez muito sentido para você? Bora, deixa para lá, isso não vai fazer muita diferença. Carla, prazerzaço falar com você hoje, querida. Tudo de bom. E Obrigada espero te mesmo. ver mais vezes presencialmente também. Tá? E estou sempre à disposição aí com o que eu puder contribuir dentro do seu trabalho, tá bom, querida? Ok, obrigada mesmo. Obrigada a todos que assistiram a gente também, né? E como o doutor falou, se você sentiu alguma coisa que realmente pega que é seu e você precisa resolver Pega que é isso. seu e vamos trabalhar isso, né? Isso mesmo. Um Tchau, abraço, querida. doutor. Tchau, Um grande tchau. abraço. Semana que vem mais conversa plena, hein? Com certeza.